Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se. Reverendíssimo Padre Silvano, digníssimo pároco desta querida paróquia, amada paróquia de berço. Padre Rogério, querido amigo, aqui presente também para esta novena, primeiro dia, que alegria. Prezados paraninfos desta noite, prezadas irmãs, reverendas irmãs do Instituto Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, todos os amados irmãos conterrâneos presentes aqui nesta novena do Senhor Bom Jesus, o nosso querido padroeiro. Com muita alegria, bom filho a casa torna. E uma alegria especial, agradeço a Deus. O Padre Silvano pediu que eu falasse a respeito da guerra dos cristeiros no México, a famosa Cristiada, porque foi aqui nesta paróquia, na Cruzada Eucarística, que comecei a aprender a amar Cristo Rei e a saudar os coleguinhas. Viva Cristo Rei! Isso há 40 anos atrás. Foi uma boa infância, uma boa formação. Sou muito grato às irmãs, sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter passado vários anos na Cruzada Eucarística e de ter aprendido também este amor a Jesus Cristo, claro, e dali certamente o fruto da vocação. Mas queira Deus que Ele continue nos ajudando sempre e que nós sejamos fiéis à graça para perseverarmos até o último dia, porque quando agora foi cantada a Ave Maria, que maravilha, né? Mas a gente pede a Nossa Senhora a graça de uma boa morte, então que ela nos garanta a perseverança final, para um dia estarmos no céu, porque de alguma forma, olhando a beleza dessa igreja, ao som da Ave Maria, é como se nós estivéssemos no céu aqui, antecipado. Eu queria fazer uma introdução, citando o Papa Pio XI, na sua encíclica Quas Primas, sobre Cristo Rei. Depois eu vou passar por 3 pontos nesta pregação: a história do México, alguns exemplos bonitos dos mártires cristeiros, da primeira metade do século XX, uma palavra do Papa Bento XVI sobre o martírio. E aí depois a conclusão, que certamente vai ser muito surpreendente, gratificante poder ouvir uma história bonita também. Mas o Papa, em 1925, Papa Pio XI, instituiu a festa de Cristo Rei para o último domingo de outubro. Ele escreveu a encíclica Quas Primas, e aqui uma frase bonita dessa carta do Santo Padre o Papa: quando os homens reconhecem, tanto na vida privada quanto na vida pública, que Cristo é Rei, a sociedade finalmente receberá as grandes bênçãos da verdadeira liberdade, da verdadeira liberdade, da disciplina bem ordenada, da paz e da harmonia. Quase me sai a palavra conquista, porque de alguma maneira também, quando Cristo reina através de uma sociedade bem ordenada, é porque Ele conquista não só o nosso coração, mas a nossa família. E também, assim, desejamos que Ele conquiste toda a nossa cidade, todo o nosso Brasil, o mundo inteiro. Mas isso é preciso que desde então, desde agora, tenhamos a coragem de professar na vida privada e também na vida pública a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa diz que se dissermos, melhor dizendo, enquanto os indivíduos e os estados, enquanto eles se recusarem a submeter-se ao domínio do nosso Salvador,
não haverá qualquer perspectiva verdadeiramente esperançosa de uma paz duradoura entre as nações. Os homens, diz o Papa, devem buscar a paz de Cristo no reino de Cristo. Então, a palavra do Papa Pio XI para nos encorajar. É preciso buscar o reino de Cristo. E isto vai desdobrar na paz de Cristo sobre o mundo. Assim podemos ter esperança. Mas enquanto os indivíduos e os estados não se rendem a Cristo, não vivem de sua paz, ele jamais poderá reinar sobre o mundo e sequer sobre a nossa família. E infelizmente, como acontece em muitos casos, Jesus também não consegue reinar nos corações, porque existe muita resistência, muita falta de correspondência à graça, muita infidelidade, muita ingratidão, muita falta de amor a nosso Senhor. E aqui nesta novena, começando hoje, nós somos chamados, portanto, a viver com esta fidelidade extrema a Jesus Cristo, para que Ele reine em nosso coração, na nossa família e também no mundo inteiro. Façamos a nossa parte, o resto Ele vai fazer. Porque a história de México, esse país tão bonito, realmente é incrível, porque desde a sua conquista, lá no início do século XVI, 1519, quando Hernán Cortés, o desbravador espanhol, veio a mando da coroa espanhola para conquistar aquelas terras, e ele, trabalhando para tirar o paganismo, a idolatria dos astecas, que comiam carne humana, sacrificavam corações humanos lá para o Deus Sol. Imaginem só que situação degradante. Ele viu que não obtinha muito resultado com a sua força, com a sua intrepidez, com a sua coragem. E ele, como bom católico que era, pediu que viessem de Cuba alguns religiosos franciscanos. E esses franciscanos chegaram no México e Hernán Cortés, com a sua armadura, com seu capacete, com a pluma sobre a cabeça, ele se prostrou diante dos franciscanos, beijou os hábitos daqueles frades. E os índios ali, conquistados por Hernán Cortés, que tinham Hernán Cortés como um semideus, como um grande herói. Alguns índios, né, os primeiros convertidos, eles viram que os frades eram mais importantes do que Hernán Cortés. E eles aprenderam desde então a apreciar o sacerdote, dar valor e respeitar o homem de Deus. Mas somente no ano 1531, depois das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, lá na cidade do México, na montanha do Tepeyac, é que as conversões vieram milagrosamente em massa e os índios todos foram abraçando o cristianismo e os astecas foram deixando, portanto, a idolatria e o paganismo. Os frades franciscanos obtiveram muito resultado na evangelização. De modo que o México cresceu católico, profundamente católico, e por 400 anos reinou naquele país um catolicismo muito profundo, muito enraizado, de pessoas que viviam a fé com muita convicção, porque, na verdade, por esse tempo todo, vamos dizer que México teve um desenvolvimento, mas muito devagar. A maioria das pessoas moravam na roça. 80% das pessoas no início do século XX eram campesinas, mas exatamente aqueles cristãos mais fervorosos que podiam existir, digamos assim, no mundo, porque eles herdaram essa tradição católica. No entanto, lá pelo século XIX, 1857, aí com a República, com a emancipação de México, tornando-se independente da Espanha, com os primeiros presidentes que tomaram posse daquele país, aí começou, portanto, a ter naquelas terras
uma concepção completamente equivocada a respeito da fé. Os presidentes quase todos foram maçons. E eles implantaram o laicismo naquelas terras, de modo que eles tiveram ojeriza à religião, à fé, até culminar na perseguição aos católicos, que vai acontecer por 3 anos, o ano de 1926 até o ano 1929. E vamos completar 100 anos agora, no dia 1º de agosto, o dia que estourou a Guerra Cristeira. Mas um dado interessante que as constituições do México de 1917 tinham lá as leis, portanto, anticlericais, leis que eram para ser cumpridas, para que o cristianismo fosse varrido, banido daquele país. Os católicos não se intimidaram. Em 1920, construíram uma estátua a Cristo Rei no alto de uma montanha. Pequena, mas ali o povo queria dizer para o governo mexicano: nós somos católicos, queremos perseverar católicos. Houve uma resposta, uma vingança. Entrou uma pessoa, um soldado, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e deixou aos pés de Nossa Senhora, lá no altar, um buquê de flores. Ninguém imaginava que ali havia uma bomba. E na madrugada do dia seguinte, às 3 horas da manhã, houve uma grande explosão. O altar simplesmente foi totalmente destruído. As pedras foram rompidas, quebradas, os castiçais envergados. Tem até lá hoje uma amostra do crucifixo, como que ele ficou totalmente torcido, né? Mas a tilma de Nossa Senhora de Guadalupe, que era protegida por um vidro que nem era blindado, em 1921, ficou ileso. Não aconteceu absolutamente nada. E aí, em 1923, uma contra-resposta do povo mexicano, eles ampliaram aquele monumento, fizeram maior. E o núncio apostólico da época, Dom Ernesto Felipe, ele foi lá para aquela montanha para poder fazer a bênção, e ele foi perseguido depois e foi expulso do país. De modo que, finalmente, vai haver uma outra resposta do governo, agora já com um presidente chamado Plutarco Elias Calles, que reinou por 6 anos lá. E ele sim quis implantar a ferro e fogo as leis da Constituição de 1917. E ele vai começar a fazer isso a partir de 1926. Serão dias terríveis para os católicos, porque aí sim os católicos, de fato, né, serão perseguidos de morte. É a famosa Guerra Cristeira, ou a chamada Cristiada, já mencionei. De modo que ali, né, começou uma série de proibições aos católicos, o culto público nas igrejas foi proibido, os bispos tiveram que fechar as igrejas, as pessoas na véspera da proibição, antes das igrejas serem fechadas, foram se confessar, porque estavam com medo, né, da perseguição, e as multidões encheram as igrejas pela última vez, os sinos tocaram também, se despedindo. O ensino religioso foi proibido, os padres precisavam prestar obediência ao governo, se inscrevendo, mas é claro que eles não fizeram, porque mantiveram a fé, preferiram Jesus Cristo Rei. Os padres foram proibidos de usar a batina. Então, na região de Guadalajara, né, no centro do México, foi o epicentro da grande perseguição cristeira. Interessante que os católicos, primeiramente, fizeram protestos pacíficos, boicotes financeiros, né? A maioria dos grupos que finalmente pegaram em armas, aí já foi a última alternativa,
eram católicos que moravam na zona rural, como eu já disse. Eles enfrentaram o exército federal. E eles foram assistidos espiritualmente pelos padres corajosos, né? Que celebravam missas clandestinas nas casas, nas cavernas, nas montanhas, expondo a própria vida, né? Em esconderijos. Os padres se disfarçavam para levar a Eucaristia aos doentes, aos cristeiros no campo de batalha. E assim foram milhares de mártires que morreram nesta famosa guerra da Cristiada. Os cristeiros eram pendurados nos postes, nas árvores. O governo fazia isso, mandava fotografar e publicava nos jornais, para que os católicos tivessem medo, né? E que não fossem insistentes com a teimosia em desobedecer às leis anticlericais. Mas é claro que, pelo contrário, né? Uma frase que era muito falada na época, os católicos diziam de coração que nunca foi tão fácil conquistar o céu. E eles não se intimidaram, pelo contrário, estavam mais dispostos ainda a darem a vida e a conquistar a vida eterna do céu. Interessante que em 1988, o Papa João Paulo II beatificou um padre, Padre Agostinho Miguel Pró, famoso Padre Pró, é beato. Ele era mexicano, ele era jesuíta, teve que fugir do México antes de ser padre por conta das perseguições preliminares. E depois que ele se ordenou padre, ele voltou para o México justamente para poder enfrentar toda aquela perseguição, sabendo que poderia morrer e já estava muito enfermo, né, de uma enfermidade misteriosa que ele tinha no estômago. De alguma maneira é como se ele já estivesse preparado, né, para dar a vida por Cristo. E assim ele, de diversas maneiras, se disfarçava como médico, como pedreiro, como padeiro, como mecânico. E teve uma ocasião que ele até teve que pedir a uma moça, né, que lhe desse a mão, simulando que os dois estivessem namorando, para que a polícia não lhe prendesse. Foi uma forma ali, né, extrema de ele poder escapar, porque ele foi jurado de morte depois de um certo tempo, e ele, portanto, teve a sua vida ameaçada, né? Digamos, até chegar mesmo a hora da prisão, e não teve como escapar, e ele morreu, né, de braços abertos, gritando: "Viva Cristo Rei!", com o crucifixo na mão e com o rosário. Ele não estava de batina na hora do martírio, porque era proibido se usar a batina. No entanto, ali, vamos dizer que a gente tem esse exemplo bonito, né? Que ele tinha nas mãos exatamente os instrumentos que fortaleciam a sua alma, que davam para ele a capacidade de entregar a vida por Cristo, o Santo Rosário de Nossa Senhora e o crucifixo, que lhe inspirava também o desejo, né, de dar a vida por Cristo. Imaginem só, ainda agonizando depois de ser alvejado, foi-lhe dado o último tiro, o tiro de misericórdia. E ali, talvez, naquele coração, né, embora não pudesse falar "Viva Cristo Rei", mas era alguém que estava falando através do seu sangue. Tem um outro padre também, chamado Cristóbal Margalhães Rara. Esse foi canonizado pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Ele morreu com mais outros 24 companheiros, vários sacerdotes. Ele era de Guadalajara. Ele teve a coragem de fundar um seminário clandestino para acolher os seminaristas que saíram do seminário por conta da perseguição. E ele foi descoberto, né? E estava junto com um padre jovem, preso, esperando a hora da morte. O padrezinho jovem ficou com medo, segurou nas mãos do padre Cristóbal, que lhe deu força, dizendo: "É por pouco tempo o sofrimento, logo estaremos no céu." E ele disse ao morrer: "Eu sou inocente, morro inocente, perdoo de coração aos que me matam, e peço a Deus que meu sangue sirva para a união dos meus irmãos mexicanos."
tem um outro fato bonito de dois irmãos que morreram mártires juntos, Salvador e Ezequiel Huerta Gutierrez, né? Eles eram casados, eles eram muito assíduos na adoração eucarística, faziam adoração noturna ao Santíssimo Sacramento, e quando foram levados para a morte, um irmão perguntou ao outro, né? Nós vamos perdoá-los, não é mesmo? Sim, respondeu o irmão, que nosso sangue sirva para salvar a muitos. Um deles pediu, antes de ser morto pelas balas, né, pelos tiros, pediu uma vela e ele acendeu junto ao peito, né? E morreu dizendo: Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe! Disparem! Morro por Deus que tanto amo. Me faz lembrar quando nós recebemos a vela acesa no batismo, né? E ali o padre pede a graça para que a pessoa receba Cristo quando ele volte das núpcias. Quer dizer, para as núpcias, né? E que a pessoa persevere guardando os mandamentos de Deus. E assim fez esse mártir, quer dizer, recebeu a vela acesa do batismo e morreu com a vela acesa, dando a vida por nosso Senhor. E recebeu Cristo, portanto, para as núpcias eternas do céu. Tem um outro também, chamado Anacleto Gonzales Flores. Este era também um leigo casado, não pegou em armas, como os cristeiros que estiveram no campo se defendendo contra o governo maçônico, mas ele inspirou a muitos para que tivessem coragem, para que, se fosse necessário pegar nas armas, que assim o fizessem, e assim testemunhassem o amor a Jesus Cristo, e por ele dessem a vida. Ele era casado, tinha 2 filhos, muito inteligente, tinha sido seminarista, ele, portanto, tinha uma liderança muito grande na cidade de Guadalajara, e promoveu, portanto, vários movimentos em protesto ao governo anticlerical de Elias Cages. E quando ele morreu, ele disse: eu perdoo você, falando para o carrasco, perdoo você de coração, logo nos veremos perante o tribunal divino. O mesmo juiz que me julgará será também o seu juiz. Então você terá alguém que será seu intercessor junto a Deus. Bonito, né? Ele poderia querer evocar a vingança de Deus sobre aquele seu carrasco, no entanto, garantiu que ele seria o intercessor na hora do juízo. Mas que diferença de juízo, né? Alguém que dá a vida, certamente vai direto para o céu, é assim, nós cremos. O juízo, portanto, é favorável para que a pessoa ganhe a palma da vitória, a palma da glória do céu. Só para concluir, mais um exemplo, né? Eu não posso aqui jamais esgotar esse tema, falar de milhares, de tantos outros que deram a vida por nosso Senhor. Temos histórias belíssimas, mas aquela que se destaca mais é a história de Joselito, José Sánchez del Rio, que foi canonizado no ano 2016 pelo Papa Francisco. Um menino extraordinário, né? Morava numa cidade, né, lá do México, Sahuayo, nome difícil de falar, mas ele cresceu vendo o exemplo dos irmãos que foram para a guerra, dos cristeiros, que haviam vários motins, vários grupos de guerreiros, e lá na sua cidade havia um determinado grupo, e os seus irmãos faziam parte do exército, e ele desejava tanto poder participar também da guerra. Era muito pequeno, a mãe não deixava, mas ele conseguiu convencer a mãe dizendo: mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. A mãe deixou. Ele ficava cuidando dos cavalos, dos doentes,
alimentava, portanto, alguns soldados, até que ele foi, graduado, permitiram que ele levasse o estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe, montado no seu cavalo, à frente, daquele grupo de cristeiros. E num dia, o general daquele grupo, chamado Guizar, teve o animal ferido, por uma bala, e aí José Sánchez del Rio ofereceu o seu cavalo, justamente para poder ali dar um apoio ao seu general, dizendo que ele era mais importante, o general era mais importante. E aí, com o cavalo de São José Sánchez del Rio, ele pôde continuar guerreando e defendendo a religião católica, Até que, nessa circunstância, ele foi preso, capturado, e foi levado para a igreja paroquial, aonde ele tinha sido batizado, aonde ele tinha aprendido a ajudar a missa, e aonde também, se não me equivoco, ele tinha feito a primeira comunhão. E justamente ali, junto à pia batismal, ele esteve preso por vários dias, vendo a sua igreja profanada pelos soldados da República, do México, por aqueles soldados, portanto, que estavam perseguindo os cristãos. Ele se indignou, defendeu a sua fé e protestou, muito revoltado, por conta daquela situação de profanação. E aí, ele vai ser levado para o martírio, vai ter as solas dos pés simplesmente arrancadas, raspadas, cortadas, E ele vai ter que caminhar até o cemitério, deixando ali as pegadas no chão, as marcas do seu sangue, e lhe ofereceram oportunidades para ele desistir, para ele simplesmente, ganhar a liberdade, e ele já pedia antecipadamente a morte, porque ele queria morrer por Cristo. O que vocês estão fazendo, me oferecendo a liberdade? Vocês são os meus inimigos. Fuzilem-me logo. Viva Cristo Rei. Enquanto ele estava preso, ele teve a oportunidade de escrever uma carta para sua mãe. Muito bonita essa carta aqui, eu menciono. Minha querida mãe, fui feito prisioneiro de combate, neste dia. Creio que vou morrer, mas não importa, mamãe. Resigna-te à vontade de Deus, não se entristeça por minha morte. Antes, diga a meus irmãos que sigam o exemplo de seu irmãozinho aqui. E a senhora faz a vontade de Deus e manda-me tua bênção, junto com a bênção de meu pai. E tu, mãe, recebe o meu coração, o coração deste filho que tanto te ama. E sendo fuzilado, ele gritou, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. E caiu morto, justamente na cova que lhe prepararam para que ele assim morresse, E vejam que ainda agonizando, foram perguntar para ele o que ele gostaria ainda naquela última hora. Aí ele falou, vocês deem um recado para os meus pais, que nós nos veremos no céu. Ali falando, agonizando, quase morrendo, viva Cristo Rei, viva a Santa Maria de Guadalupe. E um disparo terminou com a sua vida e ali mesmo foi sepultado. Fizeram a exumação do seu corpo e tem no crânio exatamente o buraco, daquele disparo, o último tiro de misericórdia que fez a sua alma voar para o céu, apenas com 14 anos. Extraordinário esse exemplo, portanto, nós devemos nos empolgar também, para vivermos cada dia o nosso amor a Jesus, a nossa fidelidade, e se possível dar a vida por Ele, Por isso que aqui eu menciono o Papa Bento XVI, que nas suas catequeses, ele falava sobre o martírio. Em que se fundamenta o martírio, É uma resposta simples, dizia o Papa. O fundamento do martírio se fundamenta na morte de Jesus, no seu sacrifício supremo de amor, consumido na cruz, a fim de que nós também pudéssemos
ter vida, vida em abundância, né? E aí, uma vez que nós temos a vida em abundância, podemos dar essa vida também pelos nossos irmãos, pela igreja, pela fé e por Ele mesmo, o nosso Rei. O mártir segue o Senhor até o fim, aceitando livremente morrer pela salvação do mundo, uma prova suprema de fé e de amor. Nós ficamos às vezes admirados com a tranquilidade e a coragem com que os mártires enfrentaram o sofrimento e a morte. Como é que se explica isso? O poder de Deus manifesta-se plenamente na debilidade, na pobreza daquele que se confia a Ele e deposita a sua própria esperança unicamente nele. Provavelmente, nós não somos chamados ao martírio, mas nenhum de nós está excluído da chamada divina, da vocação divina à santidade, a viver a medida alta da existência cristã. Quer dizer, viver com generosidade, né? E isto exige que tomemos todos os dias a cruz sobre nós mesmos. Todos nós, diz o Papa, sobretudo no nosso tempo, em que parecem prevalecer o egoísmo, o individualismo, temos o dever de assumir como compromisso primário e fundamental o de crescer cada dia num amor maior ainda a Deus e aos irmãos, para mudar a nossa vida e assim transformar também a vida do nosso mundo. É um programa de vida, né? E ele, portanto, quer nos orientar para vivermos o martírio branco, o martírio incruento, que não é menos significativo, mas é o testemunho silencioso e heróico de muitos cristãos que vivem o Evangelho com fidelidade nas pequenas coisas, cumprindo o seu dever, dedicando-se generosamente ao serviço, da paróquia, da igreja como um todo, também dos pobres, né? E para terminar, meus amados irmãos, concluindo, como eu falei para vocês, uma história final que pode também confortar o nosso coração. Aquele monumento que foi construído em honra de Cristo Rei, numa alta montanha, lá perto da cidade de León, no México, é exatamente o centro, o coração daquele país. Atualmente tem um novo monumento, foi construído em 1944, ele é de bronze, tem 80 toneladas, quase 30 metros de altura. Foi concluído em 1950. Sabe por que tiveram que fazer um novo monumento a Cristo Rei? Porque aquele anterior foi dinamitado na perseguição cristeira. Vejam que o ódio dos inimigos da fé não é um ódio apenas aos cristãos, mas na verdade é um ódio a Cristo. Nós sabemos muito bem disso. É um ódio ao Evangelho, é um ódio à fé. E assim, no jornal daquele lugar, saiu a notícia, 1928. Hoje, às 5 horas da tarde, foi dinamitada a primeira estátua e monumento de Cristo Rei na montanha de seu nome. Desde os campos se pôde ver a poeira das bombas que colocaram ao chão o monumento. Muito triste, né? Ver que Nosso Senhor ali sendo destruído, era como se o governo comunista, anticlerical, mexicano, quisesse banir Jesus Cristo da face da terra. Interessante que também o Papa Bento XVI esteve lá, em 2012. É um monumento muito bonito. Tem 2 anjos ao lado de Nosso Senhor. A imagem é um pouco parecida com aquela que tem na entrada da igreja. E tem 2 anjos, um segurando uma coroa de rei. Nosso Senhor é rei como Deus. E do outro lado, um anjo segurando uma coroa de espinhos, que Nosso Senhor é rei de conquista, pois Ele derramou o sangue para justamente conquistar as nossas almas, através do seu amor, através do sofrimento, através da paixão. E o Papa, naquela ocasião, ele disse
eu venho como peregrino da fé, da esperança e da caridade. Desejo confirmar e consolidar na fé todos os crentes em Cristo e encorajá-los a revitalizar esta fé através da escuta da palavra de Deus, através dos sacramentos, através da coerência de vida. Ele acrescentou: deste modo poderão, como missionários no meio dos seus irmãos, partilhar a fé com os outros e ser fermento na sociedade, contribuindo para uma convivência respeitosa e pacífica, uma convivência fundamentada na incomparável dignidade de toda pessoa humana criada por Deus, e que nenhum poder tem o direito de esquecer ou desprezar. Tal dignidade se manifesta de forma eminente no direito fundamental à liberdade religiosa, quando vista no seu genuíno significado e na sua plena integridade. E aí o Papa finalmente concluiu dizendo que as coroas que os anjos seguram, uma de soberano e outra de espinhos, indicam que a sua realeza não é como muitos a entenderam e entendem. O seu reino não consiste no poder dos seus exércitos submeterem os outros pela força ou pela violência. O seu reino funda-se num poder maior que conquista os corações, o amor de Deus, que Ele trouxe ao mundo com seu sacrifício, e a verdade de que Ele também deu testemunho. Este é o seu domínio, que ninguém lhe poderá tirar e que ninguém deve esquecer. Eu termino com uma oração que foi composta pelo padre Miguel Pró, o Beato. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, que repetissem comigo esta oração e que também aprendessem para que cada dia, se possível depois, copiá-la para recitá-la diante do sacrário, nas visitas ao Santíssimo. Eu vou falar, vocês vão repetir. Eu creio, Senhor, mas fortalecei a minha fé. Coração de Jesus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Coração de Jesus, eu confio em vós, mas dai maior vigor à minha confiança. Coração de Jesus, eu vos entrego o meu coração, mas guardai-o em vós, de tal forma que jamais se separe de vós. Coração de Jesus, eu sou todo vosso, mas eu vos peço, cuidai da minha promessa, para que eu possa cumpri-la, mesmo que seja com o sacrifício total da minha vida. Amém.